Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixar a sugestão para a próxima questão, certo? Bem, olha só. Três barras rígidas de aço, AB, BC e CA, são montadas de modo a formar um triângulo pitagórico, conforme apresentado na figura. O sistema está apoiado em um pino no ponto A e o lado BC encontra-se alinhado com a direção horizontal. A densidade linear de massa das barras é μ e a aceleração da gravidade é g. A força horizontal aplicada para manter o sistema em equilíbrio deverá ser... Pois bem, então aqui uma imagem apenas da figura, certo? Primeiramente vou fazer uns recortes. Primeiro é um recorte, né, na direção vertical passando pelo ponto de apoio. Ok? É o primeiro corte que a gente vai fazer, certo? Primeiramente, quero determinar o valor deste comprimento x e deste comprimento y. É os nomes que eu estou dando por enquanto, né? X e y, certo? Pois bem, como temos um triângulo pitagórico, né? E a gente vê também pelo esquema 3, 4, 5, a gente sabe que aqui há um ângulo de 90 graus. E este ângulo aqui, que eu estou marcando, que eu vou chamar de ângulo alfa, eu posso determinar através das relações de seno e cosseno, certo? Pois bem, então, primeiramente, o valor de x vai ser igual ao caso, a hipotenusa deste pequeno triângulo interno, que no caso é o 3, a hipotenusa, 3 vezes o cosseno deste ângulo alfa. Só que o cosseno do ângulo vai ser o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, 3 sobre 5, tendo aqui o valor de 0,9. Opa, 0,9 não, 1,8. Então o valor de x encontramos, né? É 1,8. Então deixa eu colocar aqui, 1,8 metros neste caso. Bem, o valor de y vai ser hipotenusa, que é o 3 neste caso também, vezes o seno deste ângulo. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, 4 sobre 5. Então aqui vamos achar o valor de 2,4, né? Esqueci de botar o metros aqui em cima. Então o valor de y é de 2,4, né? É essa distância aqui que a gente vai utilizar ela mais para frente. Então já anotando aqui, ok? Bem, qual é a ideia? Outra medida importante é a seguinte: é os centros de massa das barras AB, AC e BC. Tá? Bem, como são figuras que possuem densidade constante, né, ou melhor, uma densidade homogênea, então vai ser justamente os centros geométricos. Então de C teremos aqui o seu centro de massa, mais ou menos, mas a uma distância de 0,9 metros. Por quê? Porque se está no centro geométrico, então está a metade da distância, a metade do seu comprimento. Por proporção, tem que ser metade deste valor, esta distância. Tá? Como a barra aqui possui 5 metros, toda essa distância vai ser, então, 4,2 metros. Deixa eu, então, apagar aqui esse 2,4, botar mais em cima. 2,4 metros é o comprimento, é a altura aqui que temos. Né? Então, 5 menos 1,8, teremos 3,2 metros. Ou seja, o centro geométrico está a 1,6 metros dessa linha vertical. Né? Eu estou fazendo isso por quê? Porque eu vou utilizar a ideia de linha de ação aqui para facilitar. Né? Vamos ter aqui a força peso de AB, aqui a força peso de AC, e no centro geométrico da barra BC vai estar localizado mais ou menos aqui, a uma distância dessa linha vertical de, como a metade da barra seria 2,5, então aqui tem que ser 0,7 metros. Tá? Aqui a força peso de BC. Né? Localizando as forças pesos,
onde estarão, podemos determinar os torques de cada uma dessas barras, né? Bem, como eu quero uma barra em equilíbrio, certo? Eu sei que a soma dos torques, dos momentos, tem que ser igual a zero. De forma que o torque da barra AB mais o torque da barra BC mais o torque da barra CA ou AC, né, na ordem alfabética, mais o torque externo, que eu vou chamar de EX, tem que ser zero. E a gente vai usar justamente o conceito de linha de ação, né? Então temos essas distâncias perpendiculares à aplicação da força, perpendiculares à linha que liga, né, ao eixo, certo? Pois bem, vamos voltando aqui então. O torque da barra AB, né, lembrando que a massa de cada barra vai ser o comprimento da barra vezes a sua densidade linear, a massa de cada barra. Então, o torque da barra AB vai ser 3 μg, que é a força-peso, isso aqui é a massa, 3 metros, vezes a sua densidade, vezes G da gravidade, vezes a distância perpendicular aqui da linha de ação, 0,9. Menos, por que menos? Porque a barra BC e a barra AC vão produzir torques em sentido horário em relação ao eixo de apoio. Então serão negativos, certo? Para a barra AC teremos 4 μg vezes 1,6. Para a barra AC vamos ter 5 μg vezes 0,7 mais o torque externo tendo que ser igual a zero. Então a gente chega nessa expressão. Tá? Pois bem, daqui, certo? Lembrando, a gente usou o conceito da linha de ação, né? Então traça uma reta vertical que passa pelo eixo de rotação e as forças traça-se uma linha horizontal, né, entre o ponto da força e essa reta vertical. Ok? A gente pode usar esses conceitos. É mais fácil que trabalhar com, né, força vezes braço de alavanca vezes o seno. Certo? Pois bem, fazendo essas multiplicações e passando para o outro lado, vamos ter que o torque externo tem que ser igual a 7,2 μg. Né? Aqui eu já resolvi toda essa expressão. Aqui dá 2,7, aqui dá 6,4, aqui dá 3,5. Nosso resultado dá 7,2. Como o torque tem que ser a força vezes o braço de alavanca, temos que ter 7,2 μg. Só que o braço de alavanca, neste caso, a questão que é uma força horizontal. Bem, primeiramente, para eu conseguir equilibrar, veja que o torque externo é um valor positivo. Ou seja, tem que ser um torque no sentido anti-horário. Ou seja, se eu for aplicar no ponto C, eu tenho que aplicar para a esquerda. Se eu quero no ponto B, eu tenho que aplicar para a esquerda também. E a vantagem é que, tanto no ponto A, quanto no ponto B quanto no ponto C, a distância vertical do eixo de rotação é este 2,4 que a gente achou anteriormente. Então eu posso simplesmente substituir aquele braço de alavanca por força vezes 2,4. Passando esse valor dividindo o 2,4, a força tem que dar então 3 μg. Então eu tenho que aplicar uma força de 3 μg para esquerda, né, o sentido horizontal para a esquerda, e pode ser tanto no ponto B quanto no ponto C. Tá? E aqui, se a gente for ver, a alternativa que condiz com os resultados é a letra B, que é o único que eu tenho ali, ó, uma força de 3 μg e que aponta para a esquerda. Essas outras duas, a força aponta para a direita, daí já não pode, né? Eu não vou conseguir o equilíbrio. Então, o nosso resultado é letra B. Certo, pessoal?
Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários, respondo sempre que der. E bem, pessoal, não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixa a sugestão para a próxima questão, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima!